Olá! Como nós havíamos combinado no último vídeo, o tema do vídeo de hoje é a reencarnação. A reencarnação, segundo a Cabala, a reencarnação no judaísmo, é um tema bastante polêmico, né? Mas apesar de polêmico, discutível, né? É preciso fundamentar muito. Não é um tema central, não é um conceito central, como é nas religiões orientais. Mas existem livros, autores, existe uma literatura vasta sobre o tema da reencarnação. No entanto, a reencarnação ela não consta explicitamente nas primeiras escrituras. Quer dizer, na Torá, no Tanakh é o Antigo Testamento, Torá, profetas e escritos, não tem menção expressa sobre a reencarnação. Então, muitos pesquisadores, debatedores bíblicos, argumentaram que a reencarnação não aparece nos primeiros escritos, então existe aí uma dúvida da relação do judaísmo ou da Cabala com a questão da reencarnação. Só que nós já sabemos, todos sabemos, os pesquisadores também sabiam, se nós sabemos, eles também sabiam, os debatedores, os grandes sábios, que existem 4 níveis de interpretação dos textos bíblicos. No Pshat, quer dizer, no sentido literal, não consta, não está, não tem menção à reencarnação ao pé da letra, no sentido literal, né, que se chama Pshat. Mas existem relações, existem outros níveis, a metáfora, o ensinamento e o segredo. Narmânides, por exemplo, Narmânides, final do século XII, início do século XIII na Espanha. Ele fazia parte de um grupo de pesquisadores, de intérpretes, debatedores, que achava que constava sim da escritura original, né? Só que de forma velada, como um segredo, tinha que se achar a relação, como se fosse assim uma investigação, né, dentro do texto, para se achar a menção à reencarnação, que é um tema que digamos que nem sempre foi disponível para todos. Agora tem desde o início do século XX, houve uma grande abertura para os conteúdos espirituais, inclusive para os conteúdos da Cabala, que eram proibidos até então. Mas aparece então a reencarnação na escritura original, chamada Antigo Testamento, que nós chamamos de Tanakh, mas de forma velada. Eu posso dar exemplo, eu não quero fazer vídeo muito longo, eu posso dar alguns exemplos, mas eu vou passar para uma outra literatura. Isso foi Narmânides, no fim do século XII, início do século XIII, e ele tinha também um grupo que argumentava essa relação, que eu posso dar um exemplo depois. Mas quem escreveu o primeiro livro, né, cujo conteúdo centra Shara Gilgulim, o nome do livro é Shara Gilgulim, o portal das reencarnações. Quer dizer, o livro não era um capítulo, ou não era um debate
não era uma reflexão, não era um artigo, era um livro. Esse primeiro livro, Shara Gilgulim, pena que eu não separei aqui, ele foi escrito pelo discípulo do Yitzhak Luria, chamado Chaim Vital. E eu vou pegar, tá? Vou ver se dá tempo de pegar. Temos aqui então Shara Gilgulim. O título está como... o autor está como Yitzhak Luria, só que Yitzhak Luria não deixou nada escrito, ele deixou oral. E quem anotou, né, quem escreveu, foi o discípulo dele, Chaim Vital. Mas a filosofia é de Yitzhak Luria. Então temos aqui toda a teoria da reencarnação concentrada em um livro, Shara Gilgulim. Isso, quer dizer, deve ter sido século XVI. Não estou bem certa, mas acho que sim, Yitzhak Luria, século XVI. Então, ele faz, ele traz uma argumentação apontando dentro das escrituras originais, quer dizer, dentro do Tanar, apontando quem era a reencarnação de quem e por que motivo. E que metodologia, que argumentação ele utilizou para saber quem era reencarnação de quem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele dizia que Moisés, era reencarnação de Noé do dilúvio, Noar. Quer dizer, uma parte da alma. Primeiro que a reencarnação na Cabala, no judaísmo, não é a alma inteira que reencarna, são partes da alma que precisam ser tratadas, né, que precisam evoluir, e a parte da alma reencarna em outra pessoa. Então, ele faz essa relação entre Moisés, né, e Noé. Moisés é a reencarnação, parte da alma de Noé. Mas como é que ele se baseia nisso, né? Através de Gemátria, através de números, através de missão, através de, por exemplo, Noé, ele foi comunicado 120 anos antes do dilúvio, que haveria um dilúvio. E ele não se empenhou em trabalhar o coletivo. Ele sabia que haveria um dilúvio, que ele tinha que construir uma arca, porque a maldade humana era muito grande, e ele sabia disso 120 anos antes, e ele não se empenhou em trabalhar o coletivo. Ele salvou a família e salvou os seres vivos, os animais. Já Moisés, ele dedicou a vida dele toda para o coletivo. Ele não teve nenhuma dedicação individual para si mesmo. Ele se dedicou ao coletivo. Então, é como se o que faltou em Noé de trabalhar o coletivo teve que voltar em Moisés, que é trabalhar o povo, trazer uma lei, trazer uma ordem, construir uma sociedade, construir uma nação. E o número 120 também, Moisés viveu 120 anos. Depois tem um lance de 7 dias também, porque aí, antes do dilúvio, teve que esperar 7 dias, que eram os 7 dias
de luto do Matusalém, então teve um lance de 7 dias também de Moisés. Então, nessas relações de números, de história, de complemento, por exemplo, isso que eu vou falar para vocês, eu não li, deve ter em algum lugar, com certeza, mas eu não li, eu percebi. O profeta Daniel, ele viveu mais que 1000 anos depois do patriarca José, filho do patriarca Jacó. Né? José é a 4ª geração da família original. Então, Abraham, Yitzhak, Yaakov e o filho, a 4ª geração, Yosef. A história de Daniel, mais de 1000 anos depois, é muito parecida com a história de Yosef. Os dois foram cativos, os dois interpretavam sonhos, os dois se salvaram interpretando, o Yosef se salvou interpretando, se salvou e salvou o povo todo, né, interpretando o sonho do faraó, e o profeta Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, né? Então, existe um paralelo que a gente pode pensar. Será que Daniel era a reencarnação de Yosef? Era a reencarnação de José? Essas são as questões. Eu queria falar também sobre alguma coisa que está no Tanar, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. É que tem um mandamento, vou falar correndo, tem um mandamento que é o 2º mandamento. O 2º mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele tem um desdobramento, ele tem punição e recompensa. E a punição é que a perversidade das pessoas, a perversidade, deixa eu ver se eu acho aqui, a perversidade dos pais, ela será ela recairá sobre os filhos até a 3ª e 4ª. Não diz o quê. Na tradução, autorizada aí por uma das melhores traduções que nós temos para o português, ele botou gerações, mas no original não tem a palavra gerações. Então fica assim: a perversidade dos pais recairá sobre a 3ª e a 4ª daqueles que me odeiam, ou daqueles que me contrariarem. Fica implícito que é geração. Só que essa palavra não está, a geração não está. É uma coisa muito cruel, né? Quer dizer, o pecado do pai recairá sobre o filho, o neto, o bisneto e o trineto. É isso que está escrito aqui. Mas aí em outros 3 lugares, eu peguei aqui Ezequiel, está escrito que o filho não recairá sobre o filho a perversidade do pai, nem recairá sobre o pai a perversidade do filho. A recompensa do justo ficará para ele e a perversidade do perverso recairá sobre ele também. Então aqui a gente vê que em Ezequiel o versículo contradiz, né, o dos 10 mandamentos. Então aqui, conclusão, são essas especulações do Sod, do segredo, do Midrash, do estudo, não precisa estar escrito ao pé da letra. Essa perversidade dos pais que recairá sobre a 3ª e 4ª, né, que fala lá nos 10 mandamentos, que visita a perversidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, não são os filhos. É o perverso que voltou 3 gerações depois ou 4. Só que isso está insinuado. Isso não está dito expressamente, explicitamente. Tem que buscar, tem que procurar. Então é um estudo vastíssimo, que nós já estamos aqui 15 minutos.
quer dizer, não quero me estender, é um estudo muito vasto, muito bonito. Então, sim, o judaísmo, a Cabala, principalmente, não sei se já é uma unanimidade em todas as correntes, mas a Cabala, sim, a Cabala prevê a reencarnação como tikkun. Tikkun quer dizer retificação. Seria tikkun, retificação da alma. Então, é interessante que a palavra tikkun, que é retificação, quer dizer, a reencarnação, o motivo da reencarnação é o tikkun. Tikkun é a retificação da alma. Interessante que a palavra neném, bebê, bebezinho, neném é tinok. São as mesmas letras. Quer dizer, o bebê, tinok, ele veio fazer um tikkun. Então é assim, é um estudo que não tem fim, a gente poderia fazer um curso só de reencarnação para ver todas as... Isso não é um livro pequeno, né? E ele, pois é escrito de forma muito velada também, né? Com muitas... Rashi Teivot são siglas, em vez de botar a palavra, bota as iniciais, e aí a gente tem, quer dizer, é como se fosse um conhecimento passado para quem tem o mérito ou a compreensão. Se eu tivesse algum mérito, eu traduziria esse livro, mas tem partes muito veladas, muito difíceis por causa dessa concentração de iniciais que formam palavras. Em vez de botar 3, 4 palavras, bota 3 letrinhas, 4 letrinhas, que são as iniciais, que a gente acaba, né, se confundindo. Então, tem reencarnação, tem a volta, o retorno pelos reinos, tem sim. Para Itzhak Luria tem retorno pelos reinos, quer dizer, voltar como mineral, vegetal ou animal, faz parte do tikkun, faz parte da retificação da alma. Existe isso dentro da Cabala, ela prevê esse retorno. Por isso é que inclusive, uma curiosidade, por isso é que cada coisa que se come, porque pode voltar na forma de mineral, vegetal, animal. Mineral, sal, né, que é comestível, mas pode ser pedra também, né? Por isso que se faz bênção antes de cada coisa que se consome. Porque quando nós consumimos alguma fruta, ou um peixe, ou algum mineral, quando se consome, tem que fazer uma brachá, uma benção antes, porque pode estar liberando, fazendo ou promovendo o tikkun de uma alma. É um assunto, assim, quem acha isso, assim, nossa, mas que absurdo. Eu quero lembrar que dá para tratar de reencarnação não só do ponto de vista espiritualista, mas também do ponto de vista filosófico, porque nós temos escritos inspirados em Pitágoras, em Sócrates, Platão escreveu, quer dizer, com uma tendência filosófica. Então, eu acredito que tudo que eu proponho aqui no canal não é uma tendência radical espiritualista. Eu tenho essa leitura, mas eu reconheço a possibilidade de ser também